Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, gente, vamos dar continuidade àquele conteúdo da primeira aula que eu coloquei no Classroom para vocês. Estamos assim agora, né? Estamos interagindo por ambientes virtuais de aprendizagem. Na verdade, são ambientes virtuais de interação, mas a gente está utilizando para aprendizagens, né? Até o momento, não sabemos se iremos ter encontros com a turma inteira virtualmente, por Meet ou por outras plataformas de reuniões, nas quais a gente poderia estar fazendo uma aula em tempo real. Aí eu fico aqui nessa condição, tendo que gravar um vídeo sem o calor humano de vocês estarem ali participando no momento e até mesmo fazendo interferências, né? Mas é o que nós temos para o momento. Mas de qualquer forma também eu estou um pouco feliz. É, otimista de que nós vamos melhorar ainda mais, deixar mais efetivo ainda o uso dessas plataformas virtuais, né? Eu gostei bastante da primeira interação com vocês na atividade, na primeira atividade que eu passei para vocês, né? A história da química, introdução histórica à química, na verdade. Eu quero voltar a esse tema bem brevemente aqui, vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, de forma que não afete a ideia, a ideia principal, que é a gente entender de onde que vem a química que nós temos hoje, né? Tá certo, gente? Então, vou rapidamente aqui tá falando algumas passagens interessantes para vocês. Deixa eu só diminuir isso aqui rapidinho. Então, galera, eu sou professor de física, tá? Para deixar bem claro, antes de qualquer coisa. Mas só que física e química são ciências irmãs, digamos assim. E o começo dessas ciências, elas na verdade é até meio difícil você fazer uma separação entre as duas ciências, de tão parecidas que elas são. Mas depois, com o passar do tempo, elas vão se distinguindo um pouco, né? E cada uma se interessando por temas diferentes. Eu estou fazendo a introdução de forma histórica com vocês, porque é muito importante que vocês tenham a noção da ciência, do ser que faz a ciência, que é o cientista, que vocês rompam com o estereótipo que existe na sociedade de achar que pessoas que fazem ciência, cientistas, são pessoas, digamos assim, especiais, gênios, pessoas superdotadas de inteligência e tal, quando na verdade isso é apenas, como eu falei, um estereótipo, né? Assim que vocês chegarem na vida acadêmica, na universidade, vocês produzirão conhecimentos, vocês farão pesquisas, vocês produzirão conhecimentos novos e, enfim, vocês também serão cientistas, tá certo, pessoal? Então eu trago a evolução das ideias da química numa perspectiva histórica para tentar mostrar para vocês que muito do que foi conquistado até hoje em termos de conhecimento da química, nós devemos às gerações anteriores. Cada geração que se sucede no tempo utiliza muitos conhecimentos desenvolvidos pela outra geração para poder avançar. Inclusive, existe uma frase célebre do Isaac Newton que ele fala o seguinte: ele fala, na verdade, para comemorar algumas de suas descobertas. Aí ele diz: se eu vi mais longe, foi porque eu estava olhando para o horizonte em cima de ombros de gigantes. Então ele fala que se ele descobriu essas coisas que ele descobriu, foi porque ele teve o apoio de muito conhecimento que foi desenvolvido por pensadores que vieram antes dele, né, como Galileu, como Johannes Kepler, como Giordano Bruno, enfim, né? Então ele aproveita de todo esse conhecimento como se fosse uma corrida mesmo, uma passada de taco de corrida, né? O atleta vai, corre, 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 corre e passa o bastão para o próximo, dá continuidade, dá continuação na história do nosso conhecimento. Então isso é muito importante, tá, gente? De fato, fazer ciência é um ato de pessoas normais. Belezinha? Então, vamos focar no tema aqui agora para que vocês relembrem o que vocês viram, o que vocês responderam na nossa atividade, né? Bom, gente, a história da humanidade,
A história da humanidade começa, obviamente, quando o ser humano surge, há 4 milhões antes de Cristo. Esse período é o início da pré-história, que é dividido na Idade da Pedra e na Idade dos Metais. A Idade da Pedra tem essas 3 etapas, A, B e C. Não vou me alongar aqui, mas só vou dizer o seguinte. A mais antiga aqui, que é o Paleolítico, o homem era caçador, era nômade, e o homem interagia com a natureza de forma muito respeituosa, no sentido de achar que os fenômenos naturais eram ações de divindades na natureza, a chuva, o trovão, a estiagem e por aí vai. Quando ele chega nessa última etapa aqui no Neolítico, quando ocorre a Revolução Agrícola, o homem ele já interfere na natureza. Então, esse olhar divino para a natureza é abandonado porque o homem começa a controlar a natureza no sentido de que o homem não vai precisar mais da natureza para, ou melhor dizendo, não vai precisar mais do tempo da natureza para garantir a sua sobrevivência em relação à alimentação, por exemplo. Porque agora ele já consegue plantar, ele já consegue estocar, ele já consegue criar animais, tanto para a domesticação como para o seu alimento, tá certo? Então o homem vai se desprendendo um pouco dessa necessidade de utilizar o divino para explicar a natureza. O homem não vai mais pedir aos céus a chuva, porque ele pode, pelo menos não com tanta ênfase, né? Porque ele pode plantar, estocar sementes, estocar grãos, estocar carnes também, né? Enfim, na outra parte aqui da pré-história, que é a Idade dos Metais, o homem já domina o fogo, e o homem com o fogo já consegue deformar os metais em um processo bem rústico, mas que a gente já pode chamar que é o início da metalurgia, né? Que é você fazer formas diferentes com o metal através do seu aquecimento, passando o metal ali da forma sólida para a forma líquida. E aí vai surgir armas, vai surgir ferramentas, vai surgir armaduras. Muitas guerras ocorrem nesse período de 5.000 a.C. a 4.000 a.C. Certamente vocês já assistiram muitos filmes antigos desse período daqui, tá? Vamos dar um salto aqui da pré-história para a Idade Antiga. A Idade Antiga, na verdade, é onde se concentrou basicamente as principais ideias daquele texto que eu passei para vocês. Ela começa em 4.000 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, que é quando começa a Idade Média, a Idade das Trevas, tá certo? Na Idade Média, pessoal, vamos focar as atenções nesse período aqui, ó, do século 8 a 476 depois de Cristo, ou seja, século 8 antes de Cristo, tá certo? Até 476, que é o século 5 depois de Cristo. Aqui é a Antiguidade Clássica. Aqui os gregos dominaram tudo na Europa e foram um povo que deu muita contribuição para a sociedade. Muita coisa que temos no seio da nossa sociedade foram criadas pelos gregos. Inclusive, o passo mais largo que foi dado em relação ao homem tentar explicar os fenômenos naturais através da razão e não através de divindades, foi dada exatamente pelos filósofos gregos. Então, vamos começar a dar uma olhadinha aqui na Antiguidade Clássica, certo? Então temos aqui, né, a Europa Ocidental, uma parte da Europa Oriental. Aqui está mais ou menos a Turquia atual, tá certo, gente? Então nós temos 3 períodos aqui na qual a Grécia Antiga foi dividida, no qual aqueles séculos de Grécia Antiga foi dividido. O período pré-socrático, que vai ser o período que vai ter esses filósofos em destaque de amarelo, foram os filósofos mais importantes desse período. Tiveram mais, é claro, mas o foco aqui vai ser dado para alguns deles. Então, nesse período pré-socrático, nós vamos ter figuras importantes como, por exemplo, o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele foi um cara que, em relação à origem da matéria, ele falou o seguinte: tudo advém da água. Toda a matéria que tem ao nosso redor
vem da água. Então a água é como se fosse a matéria primordial. Tales de Mileto vai dar contribuições significativas em diversas áreas que você possa imaginar. O cara foi astrônomo, astrólogo, físico, químico, poeta, escritor e mais uma série de outras atividades que eu poderia citar aqui. Porque naquele tempo ninguém tinha uma profissão definida, né? As pessoas eram proficientes em vários assuntos. Não havia assim limites demarcados no qual você deve ter uma determinada profissão. Então, esses filósofos eram dotados de sabedoria de diversas áreas, né? E até mesmo as áreas não eram, vamos dizer assim, divididas ainda, né? Bom, Tales de Mileto então faz essa contribuição para a química que ainda estava engatinhando, né? Outro filósofo desse período pré-socrático vai ser Anaximenes. Anaximenes aqui, ó, 570 a 510 a.C., período que ele viveu, ele faz a contribuição parecida com a anterior de Tales de Mileto, só que ele fala que é o ar, ao invés da água, a matéria primordial, da qual tudo vai ser desenvolvido, certo? Aí, outro filósofo do período pré-socrático vai ser o Empédocles. O Empédocles, pessoal, ele vai também trazer a mesma ideia, mas só que ele vai dizer que é a Terra que é a origem de toda a matéria que está ao nosso redor. Toda essa diversidade de matéria que nós temos é devido à Terra. Tudo surge da Terra. Um outro filósofo pré-socrático que vai ser muito importante também vai ser o Xenófanes. Ele viveu aqui de 570 a 475 antes de Cristo. O Xenófanes vivia onde hoje é a Itália, né? Mas no período lá era chamado de Eleia. Essa localidade que Xenófanes vivia. A ideia de Xenófanes vai avançar um pouco em relação aos três filósofos anteriores. Os três filósofos anteriores, eles basicamente tentaram identificar uma matéria primordial da qual tudo se desenvolvia. Xenófanes já vai trazer uma ideia de transformação. Então ele fala o seguinte, que na natureza existem 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e 2 sentimentos, ódio e amor. Então, para a matéria em si, uma porção de matéria, você poderia buscar se ela seria terra, água, ar e fogo e ainda teria essas duas qualidades. Bom, o maior expoente desse período pré-socrático vai ser o Aristóteles. O Aristóteles vive um pouquinho já depois, né, de 384 a 322 a.C. nascer. O Aristóteles, ele basicamente pega a ideia anterior de Xenófanes, só que ele tira esse negócio do sentimento, do ódio e do amor. Então ele fica com os 4 elementos. Só que, na verdade, ele explica como as coisas se transformam na natureza, como uma matéria entra em decomposição, como um leite fermenta, enfim, todas as transformações químicas que você possa imaginar. Aristóteles já vai dar um passo de tentar descrever pela primeira vez na história um método que explica essas transformações. Esse método dele, na verdade, está aqui, né? Então Aristóteles fala o seguinte: o universo é feito por uma matéria chamada prima mater. A prima mater pode ter 4 qualidades. As qualidades são quente, úmido, frio e seco. Se a prima mater tiver a qualidade de quente e de seco, então a prima mater vai se manifestar como fogo. Se a prima mater tem a qualidade de quente e de úmido, a prima mater vai se demonstrar como ar. Se a prima mater tem a qualidade de úmido e frio, a prima mater vai se manifestar como água. E aí você vai ter, se a prima mater tiver a qualidade de frio e de seco, a matéria vai se demonstrar, se manifestar como terra. E aqui em terra, por exemplo, aí você vai entrar tudo que é sólido, na verdade, né? Madeira, terra, areia, enfim, né? Tudo isso aí. Um exemplo bem rápido de como essa engenhosidade aqui de Aristóteles funciona. Ou funcionou naquele período, né? Melhor dizendo. Então suponhamos que você vai colocar fogo na lenha, fogo na madeira. Então a madeira queimou, virou cinza. Como é que Aristóteles explicaria a transformação da madeira em cinza com o seu método aqui, com a sua engenhosidade? Aristóteles dizia o seguinte: dizia que a qualidade de quente e de úmido saiu da madeira, ao ser queimado, através do ar, na forma de ar, melhor dizendo.
Então a matéria se transformou, uma parte da prima mater saiu com essas qualidades de quente e úmido, virou fumaça, virou ar e subiu. A parte que ficou da prima mater tem as qualidades de seco e frio, que se manifesta na forma de terra, mais precisamente na forma de cinza, né, que acabou ficando. Então essa engenhosidade aqui que Aristóteles faz acaba servindo para explicar basicamente todos os casos de transformações que fosse perguntado naquele período, tá certo? Como falei para vocês, Aristóteles viveu ali, né, no século 4 antes de Cristo, 300 e alguma coisa. Gente, essas ideias de Aristóteles vão perdurar por aproximadamente 2 milênios. 2 milênios, exatamente isso. Bom, dando uma continuidade aqui, essa pintura, eu creio que muitos de vocês já devem ter visto. É uma pintura que está retratando, de forma condensada, compilada aqui, todos os principais filósofos da Grécia Antiga. Aqui você tem Aristóteles, aqui eu acho que é o Empédocles, aqui deve ser a Hipátia. Enfim, tá uma galera toda aqui. Essa pintura não é daquele período antes de Cristo, não. Essa pintura aqui já é do período renascentista da Europa, coisa do século XVI. Certinho aí, só para ilustrar aqui para vocês. Bom, então a gente já está falando nos primeiros passos que foi dado, né, para se explicar a transformação da matéria. A gente não está falando nem de química ainda, nós estamos falando, na verdade, de algumas bases que a nossa humanidade foi desenvolvendo longamente no percorrer da história, para a gente tentar entender como é que a gente tem esse conhecimento atual, esse conhecimento que é ensinado para vocês, tá? Bom, paralelamente a todas essas contribuições dos gregos, surge também a alquimia. Não se sabe exatamente onde surgiu a alquimia, mas só que acredita-se a esse cara que vocês estão vendo aí na imagem, não eu, tá? O cara aí, o Alexandre o Grande, acredita-se a ele, ao seu império, o surgimento da alquimia. Por quê? Alexandre o Grande, ele conquistou um império gigantesco da Macedônia, praticamente toda a Europa conhecida, todo o mundo conhecido até então, no seu período, foi conquistado por Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande ele tinha uma característica muito peculiar, que era o seguinte: quando ele dominava um povo, quando ele conquistava as novas terras, ele tentava absorver o máximo, levando assim para Alexandria, que era a capital do seu reino, levando toda a cultura desse outro povo. Então ele não era apenas um destruidor, um conquistador de terras, ele queria conquistar também a sabedoria desses povos. Talvez vocês já devam ter ouvido falar sobre a Biblioteca de Alexandria, né? Bom, então, esse cara, ele vai trazer para a Grécia, trazer para a Alexandria, muitas influências dos povos que eles conquistaram, dos persas. Falando dos persas, provavelmente vocês já devam ter assistido esse filme, 300. Se não assistiram, vão assistir, porque eu recomendo bastante. Esse filme vai retratar o período ali das cidades satélites da Grécia Antiga, né? Atenas, Esparta, no qual os gregos estavam conquistando, né, outros territórios. E aqui vai ser relatado um momento, uma luta, na verdade, uma batalha, onde os gregos enfrentam os persas. Os persas vão ser um povo mais ao oriente ali, mais lá para o Oriente Médio e tal. E esse povo lá do Oriente Médio, eles valorizavam muito já a questão da transformação da matéria, eles já tinham descobrido a pólvora. Então, nesse filme, vocês vão ver um choque de cultura, na verdade, não apenas muita luta, muita ação, mas aqui vocês vão ver um pouco da cultura da Grécia, a racionalidade, muito uso da razão, e um pouco da cultura dos persas. Então vocês vão ver esse choque, tá certo? Fica essa sugestão aí para vocês. Alexandre o Grande também, no seu império, ele acabou conquistando também o Egito, ali o norte da África, né? Mesmo ele sendo grego, ele acaba se tornando imperador do Egito também.
Tá certo, gente? Então, o Egito a gente sabe, né, é muito rico assim culturalmente, e Alexandre também acaba levando essas influências para Alexandria, para a capital do seu império. E dessa forma, juntando todas essas influências, acredita-se que aí surge a alquimia. Porque a alquimia é o quê? A alquimia é uma mistura de ciências, de arte e de religião. Então você traz esse ocultismo lá dos persas, lá do Oriente Médio, você traz é, um pouco ali de religiosidade do Egito, por exemplo, e você junta tudo isso e você começa a dar origem à alquimia. Mas também vale a pena a gente ressaltar que os principais objetivos da alquimia, que era o quê? Encontrar o elixir da longevidade, um determinado líquido, uma determinada mistura de substâncias que você bebia e aí você iria ter uma vida mais longa, e a pedra filosofal, que transformaria outros metais em ouro. A transmutação, né, por assim dizer. Então vejam bem, esse segundo objetivo aqui, a transmutação, transformar metais em ouro, eu acho que vocês conseguem captar de onde que vem essa influência. Lembrando que Alexandre o Grande viveu ali próximo do período de Aristóteles. E qual era a ideia de Aristóteles? Transformação da matéria, né? Então, talvez essa influência grega, que é a influência de Aristóteles, misturado com esses outros ideais de outras culturas, fomente assim o surgimento da alquimia, que vai ser muito importante, né, para o surgimento da química. Seguindo aqui um pouquinho rapidinho. Bom, como eu falei para vocês, as ideias de Aristóteles vão perdurar por quase 2 milênios. Mas só que já no final da Idade Média, um alquimista, na verdade o alquimista considerado mais famoso, Paracelso, eles de certa forma cansaram das ideias de Aristóteles, porque quase 2 milênios eles não conseguiram nenhum dos dois objetivos. Nem a pedra filosofal, nem o elixir da longevidade. Então Paracelso questionou, acho que é melhor a gente procurar outros caminhos, tal, e ele acaba, né, propondo para a alquimia outros caminhos, outras ideias. Então Paracelso, além de considerar os 4 elementos que Aristóteles falava, ele vai considerar também alguns outros princípios, que seriam o mercúrio, o enxofre, tem outro que agora eu não vou conseguir me lembrar. Então, na verdade, nesse processo de passada de bastão da humanidade, né? Um vai desenvolvendo um pouco ali, outro pega, dá uma certa continuidade ali, por aí vai. Então as coisas vão evoluindo dessa forma humana. Não é que chega um cara que é o sabidão, o gênio, que vai resolver todos os problemas da ciência de uma vez por todas. A ciência não é assim. A ciência é uma obra humana, de pessoas falhas, que tem limitações. E é preciso que muita gente trabalhe em equipe para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Então Paracelso dá essa sua contribuição, colocando mais outros elementos nesse samba do crioulo doido aí, tá? Bom, em 1597, o Libavius, ele vai imprimir o seu livro, né, Alquimia, no qual ele fala que a ideia principal da alquimia seria a separação de substâncias. Isso em 1597, né, já chegando ali no século XVII, ainda era finalzinho do século XVI. Então essa ideia dele já é uma ideia, vamos dizer assim, né, que a gente pode falar isso na sala de aula atualmente, que a química tem como um dos objetivos entender a separação dos materiais, a separação das substâncias em outros componentes mais simples, tá certo? Um outro livro muito importante ali vai ser produzido por Robert Boyle, que é o The Skeptical Alchemist, ou Químico Cético. O que seria o químico cético? O que seria uma pessoa cética? Uma pessoa cética é a pessoa que só acredita no que vê. Robert Boyle, podemos dizer que ele tem uma influência na alquimia, mas só que ele tem uma influência ainda maior de um movimento que estava ocorrendo na Europa nesse momento, que era o movimento de descobrir qual o melhor método para você saber a verdade. E o melhor método que estava em evidência nesse período lá na Europa era o método científico, criado por Galileu Galilei, um físico. Mas só que Robert Boyle também foi físico, tal, e ele foi muito influenciado por essa ideia do método científico.
Um pouco mais à frente na nossa disciplina nós vamos discutir método científico, nós vamos fazer método científico, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam só essa evolução das ideias. Então a alquimia não se preocupava em explicar nada, nem comprovar se essas coisas realmente, se eu posso fazer uma afirmação sem antes ser comprovada. E Robert Boyle, nesse livro aí, já traz essa discussão, né, que é necessário você comprovar algo antes de afirmar alguma coisa. Bom, a historiografia atual diz que esses dois livros, de Robert Boyle e o livro de Libavius, esses dois livros é o marco do surgimento da química moderna, o rompimento de fato ali com a alquimia, tá certo, pessoal? Então, seguindo aí a estrada, Lavoisier, já no século XVIII, vai dar uma contribuição muito grande. Esse cara é um cara que trabalhou muito em laboratório, tentando descobrir propriedades da matéria. Então, Lavoisier vai acabar descobrindo uma lei natural que é a lei da conservação das massas. Ou seja, se ele fez o seguinte experimento, ele pegou os dois elementos químicos que formam a água, que é o hidrogênio e o oxigênio, ele pegou esses gases, mediu suas massas e fez uma reação química para esses gases se juntarem e formar a água, o H2O. Então, a soma das massas dos gases separadas foi exatamente igual à soma do líquido depois. Então, Lavoisier faz a sua célebre frase, que na verdade é uma afirmação, né? Na natureza nada se cria, nada se destrói, apenas tudo se transforma. Então nós podemos dizer de uma forma assim mais abrangente que a matéria, a massa do universo, ela é constante. As coisas apenas se transformam de uma coisa em outra. Tá certo aí, galerinha? Bom, só um detalhe. Lavoisier, ele também já discorda da ideia de quatro elementos, que a água é um elemento. Ele acha, na verdade, que um elemento químico seria a menor parte possível que você consegue encontrar da matéria, que não dá para dividir mais. Então ele descobre, na verdade, que a água não é um elemento. A água, na verdade, é composta por dois elementos, oxigênio e hidrogênio. Então ele consegue descobrir muitos outros elementos químicos e tal. E mais à frente, o John Dalton, já no século XIX, né, 1800 e alguns quebrados ali, John Dalton faz uma tabela periódica, uma tabela dos elementos químicos, que era representada assim nesse período. Temos quais elementos aqui que a humanidade já sabia, tinha conhecimento: prata, ouro, platina, mercúrio, ferro, estrôncio, oxigênio, carbono, hidrogênio, fósforo, magnésio, potássio. E aqui os seus símbolos, né? Então é uma tabela muito rudimentar, não era uma tabela periódica, porque você não estava considerando o que o período te daria como informação. A tabela periódica vai ser proposta um pouco mais depois. Aqui foi uma tabela dos elementos químicos daquele Lavoisier, né? Então, muitos elementos químicos aqui, o nome, e aqui algumas propriedades. E atualmente, galera, nós temos aí a nossa tabela periódica atual do Moseley, certo? Essa tabela periódica aqui, mais à frente, vamos chegar nesse conteúdo. Mais à frente vamos entender por que nós temos tantas cores diferentes. Mais à frente nós vamos entender por que a tabela periódica tem esse formato. Por que tem esses números? Por que tem o nome periódica? Periódico para vocês é o quê? Por exemplo, os dias da semana são periódicos. Por quê? Porque eles se repetem, não é isso mesmo? As horas do dia são periódicos. Por quê? Porque se repetem. Então nós vamos ver que tem coisas que se repetem aqui. Então a gente vai aprender a tirar muitas informações da tabela periódica, tá certo, pessoal? Eu acho que é só isso mesmo aqui para hoje, tá belezinha? Então eu vou estar postando esse vídeo aqui lá no Classroom para vocês estarem vendo. E eu vou também estar propondo que vocês façam comentários sobre esse vídeo, sobre o entendimento de vocês sobre essas ideias que eu acabei trazendo aqui, para eu tentar perceber um pouco como vocês entenderam a ideia que eu quero passar, tá certo? Então eu vou estar preparando essas atividades para vocês. Na verdade são atividades apenas informativas, para eu tentar captar
se vocês pegaram o detalhe ali que eu queria estar instigando em vocês. Tá certo? Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.